Alunos, vamos a mais uma aula sobre a composição química dos seres vivos. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os lipídios. Já vimos sobre minerais, água, sais minerais, os carboidratos e agora a gente vai ver um pouco sobre os lipídios. Aí a gente tem essa pergunta: quem são os lipídios e onde eles estão? Vamos verificar agora nos alimentos que a gente pode encontrar os lipídios. Os lipídios, eles são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre os ácidos graxos e o álcool. Isso é a composição química deles. E os exemplos de lipídios, os lipídios conhecidos são os óleos e as gorduras, tá? Eles não são solúveis em água, eles se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Então, óleo e água não se misturam, a gente já sabe disso, então é porque eles são moléculas orgânicas solúveis em solúveis orgânicos. E eles apresentam uma coloração esbranquiçada ou levemente amarelada, como nós vimos nessa foto aqui, ó. A gente tem, alguns têm uma coloração mais amarelada, mais escura, e outros têm a coloração mais clara. Isso varia do tipo e da composição desses lipídios, certo? Seguimos. Os lipídios, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, que é uma forma comum de identificar eles, que são as gorduras e os óleos. São os principais lipídios que a gente conhece. As gorduras, elas são sólidas em temperatura ambiente e são produzidas por animais. Os ácidos graxos das gorduras, elas são de cadeia saturada. O que significa cadeia saturada? Elas são formadas por uma cadeia de carbono e nessa cadeia só tem ligações simples, por isso é uma cadeia saturada. Já os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente e eles são fabricados principalmente pelos vegetais. E os ácidos graxos que compõem os óleos, eles são de cadeia insaturada. Ao contrário da cadeia saturada, a cadeia insaturada apresenta ligações duplas. Pode ter uma ou mais ligação dupla. Nós vamos ver um exemplo da cadeia. Aqui, ó, ainda mais informações sobre os lipídios. Eles são moléculas importantes para os organismos vivos, incluindo o homem, né? E sendo assim, ele é recomendado, né, nas dietas alimentares. A gente não pode encarar que os lipídios sejam nutrientes ruins e que a gente tem que suspender eles completamente da alimentação. Eles têm grandes importâncias no nosso organismo e a gente precisa deles. Mas a gente tem que ressaltar que o consumo exagerado de alguns lipídios pode causar riscos à saúde, como pode aumentar as chances de a pessoa apresentar infarto em decorrência da arteriosclerose, que é o entupimento das veias, do sistema circulatório. Então, excesso de lipídios, de gorduras, de óleos, pode levar a esses problemas. E aí, a gente vai ver aqui, ó, a estrutura dos lipídios. A gente tem os saturados. Quais são os saturados? As gorduras. Ela tem uma cadeia, ó, totalmente, só tem ligações simples, por isso são ácidos graxos saturados. E aqui a gente tem um ácido graxo insaturado, que são os óleos, que ficam líquidos em temperatura ambiente, e eles têm uma ligação dupla aqui, ó, bem no meio da cadeia. Então, essa ligação dupla é que dá a instabilidade, a insaturidade deles. E a diferença principal entre o óleo e a gordura, a textura de um ser líquido e o outro ser sólido, está nessa formação. Mais informações sobre os lipídios. Ó. Os ácidos graxos saturados normalmente são sólidos em temperatura ambiente, como a gente já viu, e a gente tem como exemplo a gordura animal, que é rica em ácidos graxos. E são encontrados principalmente, ó, no ovo, na gema de ovo, carne, leites e nos derivados dos leites, tá?
Alguns alimentos industrializados, como chocolates, as batatas fritas, eles também contêm, né, os biscoitos recheados, eles também contêm os ácidos gráficos saturados, tá? E os ácidos gráficos insaturados, eles possuem uma ou mais insaturações, como a gente viu, que é aquela ligação dupla, e eles são líquidos em temperatura ambiente. Eles são bem comuns nos óleos vegetais, como o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, de gergelim, o azeite. O abacate é uma fruta que contém bastante lipídio. E as castanhas, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará e vários outros tipos de castanha, tá? A gente ainda consegue, né, fazer algumas alterações. Ó. Na indústria há a hidrogenação de alguns dos óleos. Os óleos são os insaturados, são líquidos. E aí eles passam por um processo que vai converter essa cadeia de cadeia cis para uma cadeia trans. E aí ele vai ter a textura sólida. Então são as chamadas gorduras trans, que são encontrados principalmente nos produtos industrializados. As funções dos lipídios. Primeira função do lipídio. Cadê? Aqui. Eles compõem, os lipídios participam da composição das membranas biológicas. O que são essas membranas biológicas? É a membrana plasmática da célula. Todos os tecidos apresentam lipídios. Todos os tecidos do nosso corpo, do corpo de todos os seres vivos, apresentam lipídio. Por quê? Eles compõem a membrana celular, que é a membrana plasmática. Todos os seres vivos são formados por célula, então todos os seres vivos têm a membrana plasmática, então todos os seres vivos têm lipídio na sua composição. E eles são principalmente representados, né, formados por fosfolipídio. A gente vai ver detalhes dos fosfolipídios mais na frente. Outra função dos lipídios é a reserva de energia. Olha só, nos carboidratos, eles são fontes de energia. Vocês não podem fazer essa confusão. Os carboidratos são fontes de energia, são produzidos pelas plantas no processo da fotossíntese. Os lipídios, eles são a reserva dessa energia. Então, o excesso de carboidrato é transformado em lipídio e aí esse lipídio vai ser armazenado. Então, quando comparado aos carboidratos, os lipídios eles liberam em média 2 vezes mais energia quando são oxidados, ou seja, quando eles são quebrados. Mas é porque ele é uma reserva, não é uma fonte. Nosso corpo recorre a essa reserva quando a gente diminui a ingestão de alimentos energéticos. Aí, então, ele vai buscar as nossas reservas lá que estão guardadas. Todos os seres vivos fazem isso. Outra função dos lipídios são precursores de hormônios. Os lipídios estão relacionados com a produção dos hormônios, e principalmente os esteroides, como a testosterona e a progesterona. Além deles fazer parte da composição desses hormônios, muitos hormônios são transportados, são carregados pelos lipídios, porque são hormônios solúveis em gordura. Então, por isso, eles são precursores dos hormônios. Além de fazer parte da composição, eles também ajudam na absorção e no transporte desses hormônios. Outra função é o transporte de vitaminas, as vitaminas lipossolúveis. Nós vamos ainda estudar sobre as vitaminas e as vitaminas são divididas em 2 grupos, as hidrossolúveis, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, como é o caso da vitamina A vitamina D, e a vitamina E e a vitamina K. Então, essas vitaminas são absorvidas e transportadas pelos lipídios. Então, eles também atuam como transportadores, tá? Outra função, eles são isolantes térmicos e físicos. Os lipídios garantem a proteção contra baixas temperaturas e contra choques. Quando a camada de lipídio que a gente tem embaixo da pele, ela aumenta, né? Um exemplo é o urso polar. Quando está na época do verão lá, no Polo Norte, ele consome bastante alimento e vai engordando, né? Vai construindo essa camada de gordura, que é uma camada além de reserva de energia, de proteção para a temperatura fria. Ele fica lá rolando no gelo, e ele não sente frio. Ele tem essa camada
de gordura que vai ajudar nisso. E os choques mecânicos, quando tem uma queda, um movimento brusco, essa camada de gordura funciona como uma almofada para impedir que tenha assim um choque, né, uma pancada muito forte. Então, ele tem essa função também. E atuam também como na impermeabilização de superfícies. Os lipídios impermeabilizam e evitam a desidratação. É o caso das ceras, nós vamos ver aqui mais na frente, que são encontradas na superfície de frutos e folhas. Às vezes a gente joga água na folha e as gotículas de água escorrem e caem, como se a folha não se molhasse. É porque elas estão impermeabilizadas, elas têm uma quantidade de cera na superfície que ajuda nessa impermeabilização. Isso impede que essa parte da planta perca água por desidratação. Então, essas são as principais funções dos lipídios, eles são muito úteis, olha. Agora vamos ver um pouco dos principais lipídios. A gente tem 4 grupos principais de lipídios, que são esses aqui, ó, os glicerídeos, que o mais famoso é o triglicerídeo. A gente tem os cerídeos, que são as ceras, os esteroides, que é o grupo onde está o colesterol e os hormônios, e os fosfolipídios, que faz parte lá da composição das membranas, tá? Esses grupos aqui, eles são variados, eles podem ser encontrados tanto na alimentação como na construção da estrutura, tá? Primeiro grupo, os carotenoides. Eles são pigmentos amarelos, alaranjados, e estão presentes nas células de todas as plantas. E esses lipídios, eles participam da fotossíntese. Eles atuam junto com a clorofila de forma acessória, com um papel de acessório, sabe? A maioria tem plantas que tem partes vermelhas, alaranjadas, amareladas, não são totalmente verde. Então, esses pigmentos são os pigmentos carotenoides e eles também realizam fotossíntese, em menor quantidade, mas realizam. Um exemplo de fonte de carotenoide é a cenoura, que é amarelada, né, laranjada. Tem a abóbora, o mamão, a manga, vários outros alimentos que também são fontes de carotenoide. E uma importância dos carotenoides, além de participar do processo da fotossíntese, eles são precursores da vitamina A, que é fundamental para a visão. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, então ela vai se associar com esses pigmentos para ser transportada dentro do organismo e auxilia também na visão. Os carotenoides também trazem outros benefícios para o sistema, como eles atuam no sistema imunológico, né, ajudam a fortalecer o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatórios no sistema imunológico. Outro grupo são os cerídeos, que são, ou ceras, né, que são comumente conhecidos as ceras. São os lipídios simples e podem ser produzidos tanto por animais como por vegetais. E são genericamente chamados de ceras, então a gente não fala cerídeos, geralmente a gente fala ceras, né? Estão presentes na superfície das folhas, ó, o exemplo da folha lá que eu falei. Você joga água, a impressão que, olha aqui a folha, ela não está molhada, as gotinhas estão espalhadas. Por quê? Essa folha está impermeabilizada com a cera, que impede que a água penetre ou que ela perca a água, né, de dentro para fora, que é a transpiração. Então, ela faz parte das plantas. Ó, o corpo de alguns insetos também tem cerídeos. Alguns insetos entram na água e não se molham, porque eles têm, né, na parte de fora deles, fazendo parte da estrutura corporal, as ceras, que ajudam eles a ficar impermeabilizados. A gente tem o caso das abelhas, né, que também produzem a cera, e o nosso ouvido, ó, é um caso de produção de cera. Essa cera é justamente para impedir a entrada de micro-organismos e proteger o nosso ouvido. Então, substâncias que não são solúveis em ceras, em lipídios, vão ficar retidas ali. E esse tipo de lipídio é altamente insolúvel, ou seja, ele não se mistura com água. Então, a gente vê as gotinhas lá de água espalhada, ó, aqui em cima, porque é um lipídio altamente insolúvel, não mistura com a água, e isso que é a principal função deles, é não deixar a água passar de uma superfície para outra. Outro grupo, os fosfolipídios. Esse daqui todos os seres vivos têm.
Olha só, eles são os principais componentes das membranas celulares e é um glicerídeo combinado com fosfato. Por isso que tem esse nome, fosfolipídio. É um fosfato juntado com uma molécula de lipídio. Aqui a gente tem uma célula. Todos os seres vivos são formados por célula. Na membrana da célula, esse pedacinho aqui da membrana da célula é onde está os fosfolipídios. Eles formam uma bicamada lipídica, porque tem duas camadas, uma nesse sentido e outra nesse sentido, de lipídios. Então, se todos os seres vivos são formados por célula, todos os seres vivos têm fosfolipídio na sua composição. Certo? Essas moléculas são moléculas anfipáticas, ou seja, uma região é hidrofílica e a outra região é hidrofóbica. A parte da cabeça, cadê a desenho? Aqui, a parte da cabeça é a parte hidrofílica e a outra parte, essa parte da cauda, esse rabinho aqui, vai ser a parte hidrofóbica. Isso faz com que há uma separação das substâncias que vão entrar e sair da membrana. As substâncias que são solúveis em lipídios têm que se juntar com essa parte, as que são solúveis em água têm que se juntar com outra parte. E eles, portanto, essas moléculas se combinam, uma parte dela se combina com a água e a outra parte não se combina. Isso que faz a membrana plasmática ter a permeabilidade. Vamos para o próximo. Agora, os glicerídeos. Os glicerídeos, o mais comum, o exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é tão falado que o aumento dele pode causar problemas de saúde e um monte de outras situações. Ele é composto por 3 moléculas de ácidos graxos, por isso o nome triglicerídeo. Os organismos vivos, eles utilizam os triglicerídeos como reserva de energia. Quando a gente come a gente ingere mais energia, né? Mais carboidratos do que a gente precisa, ou lipídio, esse excesso vai ser transformado em glicerídeo e vai ser armazenado. Então, é a nossa reserva energética. E nos vegetais, eles podem ser observados, podemos encontrar eles nas sementes, que é onde a planta faz a reserva energética dela. Geralmente, muitas plantas fazem sua reserva energética nas sementes, outras estão nos frutos, outras estão na raiz e assim por diante. Então, a soja é uma semente rica em glicerídeo, o girassol, o milho, canola, são as fontes de reserva energética dos vegetais. E o homem utiliza esses óleos, né, essas sementes para retirar o óleo e utilizar, né, para produzir o óleo de cozinha e utilizar para o consumo do dia a dia. Então, os óleos são de origem vegetal. O triglicerídeo na forma de óleo, é a reserva dos vegetais. E nos animais, ele vai ficar armazenado também como triglicerídeo, mas daí ele pode tomar forma sólida. Os esteroides. Os esteroides é onde estão os hormônios e o tão falado colesterol. Olha só. Como exemplo dos esteroides, a gente pode citar os hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona, o estrógeno e outros hormônios também presentes no corpo que não estejam relacionados com a função sexual. Outros hormônios também são exemplos de esteroides. E o colesterol, que é um muito falado, muito famoso, né? O colesterol é um tipo de lipídio, é um esteroide que pode ser sintetizado pelo corpo, principalmente no fígado. O nosso fígado é o responsável por sintetizar, que é produzir o colesterol. Ou ele pode ser obtido na alimentação e absorvido lá no intestino. Quando a gente come, os nutrientes são absorvidos lá no intestino. E eles são transportados no sangue até os tecidos. Nossos tecidos usam esses esteroides. Então, eles vão ser transportados. Eles podem ser sintetizados no fígado ou podem ser absorvidos e são transportados para os tecidos onde eles vão ser consumidos. E alguns deles também, eles vão compor as membranas das células. Aí, os esteroides, eles não estão presentes nas células das plantas nem das bactérias. Eles são lipídios exclusivamente de origem
animal. Planta não tem colesterol, bactéria também não tem colesterol, não tem esses hormônios, esses esteroides, tá? Vamos conhecer mais algumas coisas, alguns detalhes do colesterol, que é muito curioso. O colesterol é assim. As moléculas de colesterol, elas são associadas às proteínas sanguíneas que vão transportar, que são as que formam as lipoproteínas. O colesterol é o lipídio, junto com a proteína sanguínea vai formar a lipoproteína. E aí a gente tem esses dois tipos de lipoproteína, o HDL e o LDL. E aí tem toda aquela história do colesterol bom, colesterol ruim, a gente vai verificar. Olha só, que são responsáveis pelos transportes dos esteroides. A proteína LDL, ela transporta o colesterol do fígado e do intestino para outros locais, para os tecidos e para as membranas celulares. E é o colesterol que tem maior quantidade. Então, o excesso desse colesterol pode se depositar nos vasos sanguíneos. E aí a má fama dela fica caracterizada por esse fato. Já as proteínas HDL, elas retiram o excesso de colesterol do sangue e levam para o fígado. Ó, essa daqui faz o caminho de levar para o fígado, levar o colesterol do fígado para os tecidos e para as membranas. Já essa daqui, a HDL, ela faz o caminho de volta, traz o colesterol para o fígado para ser metabolizado. Então, como isso daqui ela carrega muito mais colesterol e esse colesterol acaba ficando perdido pelo caminho, né, depositando nos vasos sanguíneos, ela tem a fama de colesterol ruim. E essa daqui, que é a que fica recolhendo o excesso e levando de volta para o fígado, é a chamada proteína boa, o colesterol bom, que é HDL. Então, na verdade, as duas têm um papel importante, porque o colesterol precisa chegar no fígado, precisa chegar nos tecidos para ser consumido. E esses resíduos que ficam soltos precisam ter uma finalidade, precisam ter um destino. Então, a outra vai lá e recolhe eles, leva de volta para o fígado para ser sintetizado. Então, é aí que está a fama das duas proteínas, a LDL, que é considerada como o colesterol ruim, que a gente sabe que não é ruim, e a HDL, que faz o caminho de volta, então fica com a fama de o bom colesterol, certo? Aqui a gente tem uma imagem das proteínas. Essa daqui, olha, a HDL e a LDL. O colesterol são essas partes, a proteína é a parte em azul, aqui na legenda, o colesterol é essa parte amarela, e esses aqui são os triglicerídeos, ó, tem alguns triglicerídeos aqui pelo meio, tá? Mas se a gente for observar, tem uma quantidade muito maior de colesterol. Então, a proteína LDL, ela carrega mais colesterol, por isso ela acaba perdendo mais colesterol pelo caminho, né? Esse excesso fica depositado nas artérias. E essa daqui, que é a proteína HDL, ela tem uma quantidade bem maior de proteína para carregar uma quantidade bem menor de colesterol. Então, ela perde menos colesterol. A função dela é recolher o que ficou sobrando e carregar de volta para o fígado. Então, essa que é a função. Aqui a gente tem a representação do fluxo. Essa daqui é o acúmulo. Eles vão se depositando na placa e vai estreitando a passagem. Se essa passagem se fecha, isso vai dificultando a passagem do sangue. O sangue tem que transportar nutrientes. Então, é importante que essa proteína aqui, do bom colesterol, venha aqui e pegue esses resíduos e vai levando de volta para o fígado para fazer a sintetização e evitar esse acúmulo. Então, a gente, quando fazemos exame de sangue, a gente verifica que a HDL, a LDL está em alta, está em excesso. Então, a gente precisa reduzir a ingestão deles e estimular a função dessa daqui, para dar uma amenizada, né? Dar uma limpada aqui, tirar esse excesso. E depois as coisas se restabelecem. Aí a gente tem aqui, afinal, colesterol é bom ou mal? Como a gente viu, o colesterol é um esteroide presente em praticamente todos os tecidos, inclusive no sistema nervoso.
e faz parte da composição onde ele faz parte da composição da mielina, que é uma película que cobre, né, ajuda a proteger as células nervosas. Ele é também importante nos componentes das membranas celulares e também como precursor de ácidos biliares e da vitamina D e na composição dos hormônios esteroides. Então, o colesterol ele é extremamente importante. O colesterol, de forma geral, é bom. Ele é bom. O excesso dele é que não é bom. Então, o mau colesterol, na verdade, é o excesso do colesterol no nosso organismo, que a gente não consegue dar fim nele, não consegue sintetizar tudo. Então, a gente precisa equilibrar. O colesterol precisa estar equilibrado. Aí, ele vai ser bom. Certo, gente? Terminamos nossa aula sobre os lipídios.